Vamos continuar meditando a palavra de Deus, então? Continuar a série, né? Salmo de número 111 hoje. Salmo de número 111. Nós estamos fazendo a série Adorando com os Salmos. Lembrando que os Salmos é uma literatura judaica, que a igreja cristã ela herdou como palavra de Deus, foi inspirado e usa nas seus cultos, usa como adoração, usa como oração, como base de oração, né? Salmo de número 111, diz assim a palavra de Deus: Aleluia! De todo o coração louvarei ao Senhor, na companhia dos justos e na assembleia. Grandes são as obras do Senhor, consideradas por todos os que se alegram por causa delas. Em suas obras há glória e majestade, em sua justiça permanece para sempre. Ele fez memoráveis as suas maravilhas, bondoso e compassivo é o Senhor. Ele dá sustento aos que o temem, sempre se lembra da sua aliança. Manifestou ao seu povo o poder das suas obras, dando-lhe a herança das nações. As obras de suas mãos são verdade e justiça. Fiéis são todos os seus preceitos. Estáveis são eles para todos sempre. Instruídos em fidelidade e retidão. Enviou ao seu povo a redenção. Estabeleceu para sempre a sua aliança. Santo e tremendo é o seu nome. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Revelam prudência todos os que o praticam. O seu louvor permanece para sempre. Vamos orar. Santo Deus, estamos agora diante da tua palavra, Pai, e pedimos que o Senhor ilumine nosso coração, que o Senhor trabalhe em nossa mente, para que possamos compreender a tua santa e amada palavra, em nome de Jesus. Amém. Salmo de número 111, ele faz parte de um bloco de salmos que é chamado Salmo de Aleluia. Os 111, 112, 113, que nós já vimos aqui nessa série, eles são salmos que falam sobre, começa com aleluia. Em especial, o salmo de número 111 e 112, ele é feito que cada linha do seu salmo, no original hebraico, começa com uma consoante do alfabeto hebraico. Lembrando que o alfabeto hebraico não existe vogal, é só apenas consoantes, 22 consoantes. E esse salmo aqui ele tem 22 linhas que começam com cada primeira palavra de linha no hebraico, uma consoante. É um modo poético que se tinha para fazer salmos, geralmente salmos de sabedoria, que é esse salmo aqui, assim como o salmo de número 119, o salmo de número 112. São dos tipos de salmos, eu falei que existe salmo de hino, existe salmo de lamentação, de súplica e por aí vai, existe salmo de sabedoria, que é esse salmo aqui. Esse salmo, então, ele começa com um termo em hebraico chamado aleluia. Algumas traduções em português já colocam louvado seja Deus, que é a tradução de aleluia. Quando você fala aleluia, você está dizendo louvado seja Yahvé. Louvor seja dado a ele, a Deus. Yah é Yahvé. Então, o salmo, ele bem dividido, são 10 versículos. Mas ele tem o primeiro versículo que estampa uma convocação ao povo, e o versículo 10, que fala sobre um preceito, uma base de sabedoria, e o seu recheio, o seu núcleo, do versículo 2 ao versículo 9, expressa um motivo de louvar ao Senhor. É um salmo que tem a sua mensagem principal, é nos fazer lembrar do que Deus fez, do que Deus faz. Nos lembrar da bondade, do amor e do cuidado de Deus para um povo, para alguém que ele redimiu, salvou, chamou, tem algo especial. É um salmo que lembra os israelitas de que Deus fez, e certamente nós como cristãos podemos lembrar do que Jesus fez por nós. Assim então é um salmo que nos lembra que Deus redimiu o seu povo, Deus trouxe a redenção ao seu povo, Deus salvou o seu povo, Deus deu uma nova terra ao seu povo. Ele começa o versículo 1 falando o quê? Aleluia! De todo o meu coração louvarei o Senhor na companhia dos justos na assembleia. Então, aleluia, louvado seja Deus. De todo o coração ele está dizendo o que ele fará, ele louvará Deus de todo o coração e fala onde ele fará isso. Onde que ele fará isso?
na Assembleia dos Justos, né? Na companhia dos justos e na Assembleia. Aqui eu quero introduzir então, lembrando sobre conversas do almoço. Conversas que nós temos ao sentar à mesa com nossos familiares. Eu me sinto saudade desse aí, irmãos, porque meus familiares são todos em Joinville, né? A gente não consegue sentar e, sabe, uma vez começar a trocar ideias, prosear, falar da igreja, falar das coisas, falar da família, falar dos sobrinhos, que eu já não consigo mais lembrar da data do nascimento dos meus sobrinhos, né? Porque toda hora chega, todo ano chega um novo, rapaz. E lembrar disso tudo. Isso é, quando você reúne a família e um começa a contar o caso do outro. Infelizmente, algumas pessoas querem inventar com esse pescador, né? Querem mostrar que são melhor que o outro, mas lembrar do que Deus tem feito na vida deles. O trabalho do sobrinho, do filho, a faculdade que agora veio, as aulas, o tio pegar no pé do sobrinho também, né? Ou a tia querer mimar o sobrinho, os avós mimar com um chocolatinho de vez em quando, né? Quando o pai diz, não pode, mãe. Daí ele vai lá e aquilo que o filho nunca ganhou, o neto ganha, né? Essas coisas que acontecem ao redor da mesa, certamente todos nós tivemos experiência dessa, e eu acredito que todos nós lembramos com carinho de alguns dias desses. Nem todos, obviamente, mas alguns dias desses foram inesquecíveis para nós. Aqui então, o salmista, que não tem autoria do salmista, não podemos falar que é Davi, não dá para falar quem é, mas ele começa pensando nessa cena. Eu louvarei ao Senhor quando eu e os meus pares, filhos de Deus, se reunir, os justos, a companhia dos justos, em assembleia. Ele está falando, essa ideia de assembleia não é apenas local, mas se estende a todo aquele que crê em Deus, todo aquele que serve a Deus, todo aquele que conhece o Deus Yahvé, o Deus Salvador. Então, quando se senta assim, o salmista diz, naquele momento, eu vou louvar o Senhor, eu vou falar dos feitos do Senhor. Então, é uma convocação para que nós nos reunimos. Aqui mostra a importância da igreja, como igreja cristã. Como diz Hebreus 10, 25, não deixar de congregar, como é costume de alguns. Por quê? É nesse lugar, nesse ambiente, que nós lembramos do que Deus fez. Na verdade, na igreja, você, ao ver uma pessoa, sem palavra nenhuma, tu já lembra do que Deus fez. Porque tem algumas pessoas que você diz, aquele Deus não pode fazer, Deus faz, Deus liberta. Ou quando você chega, de vez em quando, assim, passa um tempo fora, quando você chega e vê, a igreja mudou, os irmãos tem gente nova. Ou infelizmente, e cadê aquele irmão que vinha? É importante essa comunhão da igreja, porque nesse momento nós lembramos do que Deus fez. Lembramos da misericórdia e da graça de Deus. E o que é lembrado à mesa desse salmista aqui? Ele lembra do passado. Ele lembra do que Deus fez lá. Versículo 2 diz assim, grandes são as obras do Senhor. Versículo 3, em suas obras. Versículo 2, ele fez memoráveis as suas maravilhas, que no hebraico também pode ser traduzido por obras. Versículo 5, ele dá sustento. Versículo 6, ele manifestou ao seu povo o poder das suas obras. Versículo 7, as obras de suas mãos. Depois qualifica essas obras no versículo 8, estáveis são eles para todo sempre. Enviou ao seu povo a redenção, isso é, o salmista está lembrando que Deus fez aquele povo específico, que ele fez a Israel. Você podia sentar aqui, né, meu irmão? Ajudar eu, né? O que Deus fez a Israel. Lembra, gente, que havia um povo, 400 anos escravizado, chicoteado, reprimido, longe da terra que um dia foi deles, um povo estranho, servindo ao Deus estranho, tendo que adorar a Faraó, muitas vezes, não fazendo porque tinha um Deus, mas quantas vezes foi imposto a fazer isso. Havia um povo ali que tinha uma promessa de que eles dariam uma terra onde manda leite e mel, que tinha uma promessa dada a um certo homem, lá em Gênesis 12, chamado Abrão,
que teve depois seu nome alterado para Abraão. Sarai virou Sara. Vieram Isaac, e aí vai. Havia uma promessa a esse povo. Só que, infelizmente, naquele momento da história, onde Deus chama Moisés para libertar esse povo, parece que o que Deus tinha para ele estava muito distante. Mas Deus vem com poder e glória libertá-lo. Libertar o povo que era seu. Chama Moisés através de um milagre que o presbiteriano lembra, que é a sarça ardente, né? Que a nossa sarça é para simbolizar que nunca queimou, é verde para ajudar, né? Chama Moisés. Levanta ele como profeta, como do povo de Deus, como o líder do povo. Começa a operar milagres, começa a fazer maravilhas, começa a ridicularizar dos poderosos do faraó, do Egito, dos deuses do Egito. E por fim, manda a morte aos primogênitos. Arranca aquele povo da escravidão. Arranca aquele povo daquele mundo idólatra, pecaminoso, lascívio. Encaminha para a terra que Deus tinha prometido a eles. E no meio do caminho faz algo que parecia corriqueiro para Deus. Abre o mar para ele passar. Esse povo passar. Quando o povo passou, Deus traz o mar. O que talvez seja mais impressionante não é apenas o mar se abrir, né? Porque os estudiosos da super interessante falam que o mar não se abriu, que abaixou a maré. E a maré baixa matou um monte de gente. Isso que é interessante. Traz de volta a água. O faraó e os demais ficam por lá. No meio do deserto, Deus leva aquele povo 40 anos, porque Deus queria provar onde estava o coração deles não estava com o seu Deus. 40 anos, o sapato não estragou, a roupa não envelheceu. Eu estava com uma camisa ontem, gente, que eu fui mexer, o braço rasgou tudo aqui, falei, meu Deus do céu, e parecia novinha. Não é? Agora 40 anos, Melqui. Claro que não tinha estilista de moda lá, por quê? Porque o estilista de moda ia ficar muito triste, né? Mesma roupa todo dia. Mas ela durou. Não era made in Taiwan ou China, sei lá o quê. O calçado, gente, era melhor do que Nike e Adidas. Não há Ferracini que dure tanto. Deus preservou. Não tinha sandal para passar no corpo. E Deus trouxe as nuvens para poder preservar. Deus cuidou, gente, daquele povo. Sustentou em meio ao deserto. Mandou a carne. Mandou o maná. Mandou tudo que ele precisava naquele passou. Deus sustentou. Ao chegar na batalha lá na terra de Canaã, chegou, e agora? Como vou derrotar Jericó? É muito grande. Deus falou assim, calma. Eu estou com vocês. Eu chamei vocês. Fez a obra. Porque eu duvido você cercar uma muralha enorme como que era a muralha de Jericó. Dar 7 voltas, gritar e a muralha cair. Vai fazer isso hoje? Não cai. Só cai pelo poder de Deus. Não é o ato de rodear. É o ato de crer que Deus pode fazer. Assim, irmãos. E lembrando também que aquele povo naquele momento, é um povo que estava rebelde, lembra? Que não obedecia a Deus. Assim, dão 7 voltas aí. Sim, tem que obedecer. Obedecer eu faço. Obedeceram. Deus operou milagre. Então, o salmista está lembrando do que Deus fez ao povo. O que Deus fez para salvar aquele povo da escravidão? O quê? Gente, olha o versículo 2. Grandes são as obras do Senhor, consideradas por todos os que se alegram por causa delas. O povo se alegra que Deus salvou vocês. Versículo 3. Em suas obras a glória e majestade, e a sua justiça permanece para sempre. E ele não foi só isso. Versículo 4 fez memoráveis as suas maravilhas. Isso é, são coisas que até hoje contamos. Quase 3.500 anos depois, contamos ainda do caso. Inspirou Moisés a escrever o Pentateuco para deixar registrado. E é por isso que está aqui falando também no versículo 8 depois. Manifestou, vamos lá, continua aqui, versículo 4, vamos na sequência ficar mais fácil. E ele fez memoráveis suas maravilhas, bondoso e compassivo. 5, ele dá sustento aos que o temem. Você lembra do sustento? Lembra do maná? Melhor do que cebola, claro, obviamente, né? Sempre se lembra da sua aliança. Tudo que Deus fez, lembrando de Abraão. Lembrando lá Abraão, Isaac, Jacó, que Deus, eu tenho uma aliança com você, eu tenho uma aliança com você, eu tenho uma promessa, eu cumprirei na sua vida, eu cumprirei na vida desse povo. Continua.
manifestou ao seu povo o poder das suas obras, dando-lhes a herança das nações. Lembra? Eles entraram numa terra que não era deles. Deus o deu. A terra de Canaã existia antes de Abraão. Mas Deus falou, não, eu vou dar essa terra a você. Deus foi lá, o grande poder tirou aquele povo agora. Esse aqui é do meu povo. Deu como herança. 7. As obras de suas mãos são verdade, justiça, fiéis são os seus preceitos. A lei de Deus, os instruções de Deus, o Pentateuco está aqui. Fiéis. Até hoje, o mundo é regido pelas ideias dos 10 mandamentos do Pentateuco. Estáveis são eles para todo sempre, instruídos em fidelidade e retidão. Versículo 9. Enviou ao seu povo a redenção, estabeleceu para sempre a sua aliança, santo e tremendo é o seu nome. Salmista, lembra, gente, meus irmãos, aqui, enquanto comemos o nosso churrasco, nossa maionese aqui, ou quando vamos na igreja, cantamos louvores, lembra o que Deus fez? Lembra o que Deus fez lá com esse povo de Israel? Quando Deus libertou, quando Deus demonstrou, quando Deus cuidou, quando Deus guiou, quando Deus deu o alimento, cuidou de tudo. Lembra disso? Não falta motivo para quando nós nos reunirmos, a nossa conversa ser diferente. Não dá para se reunir só para lembrar lembra da Copa de 70? Lembra daquele filme? Muitas vezes nossas conversas são, tão cheias de coisas que esquecem do que Deus fez. O evangélico, hoje em dia, parece que o linguajar dele é mais secular do que cristão. Lembremos do que Deus fez. O Antigo Testamento inteiro está demonstrando o que Deus fez. Por quê? Porque Ele tem uma aliança com o seu povo. Porque Ele tem uma aliança e uma promessa, e quando Ele fala, quando Ele promete, Ele é o único capaz de cumprir. Por isso que Deus não é fiel a mim, porque eu sou falho. Deus é fiel à palavra dEle. Quando Ele abre, ele não é possibilidades, é decreto de Deus. E Deus tinha uma aliança com aquele povo e o fez. E nós, se nós olharmos para trás agora e ver o que Deus fez no Antigo Testamento, e mais do que isso, porque quando o salmista escreveu, ele não tinha tudo que Deus tinha por fazer. Deus tinha algo a mais. Deus tinha a intenção, o decreto, resolveu no seu coração mandar o seu filho para salvar um povo. Não aquele povo apenas geograficamente, mas um povo espalhado por toda a face da terra. Um povo que, por certo tempo, vão ser chamados de brasileiro, de argentino, mas é temporário. Um dia eles herdarão todas as nações, reinarão com o Senhor Jesus Cristo. Jesus então, é a obra de Deus completa para a salvação e redenção de um povo. Jesus é aquele que veio manifestar a glória, a obra, o amor, o cuidado, o sustento, a redenção, a salvação, tudo o que Deus tem para dar ao seu povo. Se olharmos para trás, irmãos, se lembrarmos que Jesus fez por mim e por você, o que Jesus fez pela igreja presbiteriana, assembleia, por aí vai. O que Deus fez por esse povo? Estamos aqui agora, nós somos presbiterianos, estamos aqui agora porque um certo jovem de 26 anos, Simon Ashburn, uma coisa assim, uma vez teve um desejo de ser missionário, depois de uma pregação missionária que teve na igreja dele. E ele sentiu no coração de ir para o Brasil, um americano. Eu vou para o Brasil. 1850 e alguma coisa. Imagine o Brasil, gente. O Brasil hoje é um país a desenvolver. Imagina aquela época. Ainda muita opressão de Portugal, imperial. Religião no Brasil muito católica, sem abrir espaço para outras religiões. Não sei se vocês sabiam, mas quando a igreja protestante chegou no Brasil, eles não podiam, quando puderam abrir templo, o templo deles não podia ter cara de igreja. Hoje nós podemos botar uma torre aqui, né?
As primeiras igrejas no Brasil não podiam ter torre, porque torre era coisa de igreja católica. Eles tinham que ter cara de qualquer outra coisa, menos igreja. Chega esse jovem aqui no Brasil, começa a pregar o evangelho, logo faz uma igreja com alguns membros. Em 1859 ele fez a primeira igreja, formou a primeira igreja, 12 de agosto de 1859. Olha o que Deus fez por nós. Se nós estamos hoje, se eu sou presbiteriano, foi porque Deus deu um sonho a alguém. Deus despertou alguém para pregar o evangelho. Não só esses, outras denominações aí, a Assembleia de Deus é um exemplo disso, né? Um rapaz teve o desejo de pregar em Belém do Pará. Eu vou para Belém, início do século XX. Vou lá pregar o evangelho. 2 meninos, 2 jovens, né? E montaram uma denominação lá. E vários outros que Deus levanta com coragem, com ousadia para ser proclamador do evangelho. E hoje, alguns 100 e poucos anos depois, nós somos fruto do que Deus tem feito no passado. Deus levantou Jesus, quando morreu na cruz, ele deu essa autoridade aos seus filhos de ir e desfrutar da vida eterna, de pregar a vida eterna, de levar essa mensagem arrebatadora, salvadora, redentora a todas as nações, a todos os povos, a todas as, onde tem gente, onde tem pessoa, lá devemos estar para pregar o evangelho. O que Deus fez, irmãos, através de Jesus Cristo? Ele fez aquilo que nós jamais poderíamos fazer. Olhamos, eu sei que muitas vezes é bom que Deus nos cure. Gostamos disso, né? É bom, importante isso. É bom quando Deus dá uma resposta de oração por um emprego. É bom quando o Senhor Jesus nos dá um dom que Deus me capacita para a obra. É bom quando nossa família está restaurada. É bom quando há perdão. Eu sei que tudo isso é bom. Mas acima disso tudo, o que Jesus trouxe foi a nossa redenção, a nossa salvação. Porque diz a palavra, os evangelhos, o próprio Senhor Jesus falando, que acima de tudo, a preocupação maior do Pai era com a nossa alma. Porque, veja, que ateu pode ter uma família abençoada, não pode ter? Uma família tranquila, pode ter. Alguém que diz que crê que a vaca é um Deus, a família dele pode ser muito boa, ter o melhor emprego, a conta bancária. Não é isso, então, que o Evangelho vem trazer para nós. Porque, olha o exemplo de Paulo, que tinha aquele espinho na carne que ninguém sabe o que era, que Deus não tirou. E por quê? Para demonstrar a graça dele. Então, quando nós viemos adiante de Deus, irmãos, devemos lembrar, não porque Deus me deu uma família, me deu um carro, me deu um emprego, me deu sei lá o quê, tantas outras coisas, não apenas aqui, o material aqui, mas acima disso tudo, é que Deus salvou a nossa alma em Cristo Jesus. Deus nos deu a salvação e a certeza da salvação de algo que, se Ele me der uma saúde hoje, curou hoje, não garante que amanhã eu ficarei enfermo de novo. Ele pode me dar um emprego hoje, não garante que eu possa ser demitido amanhã, não é verdade? Ele me deu uma família hoje, não quer dizer que eu vou ter a família amanhã. Mas se Ele me deu a salvação hoje, eu terei essa salvação amanhã também. Se Ele me resgatou hoje, amanhã continuarei resgatado e por toda a eternidade resgatado. Porque a salvação pertence ao Senhor. É o Deus que trouxe a redenção ao nosso povo. É Deus que nos salvou. Como Ele fez isso? Mostrando as coisas maravilhosas que Ele podia fazer. Chegam os discípulos de João Batista para o Senhor Jesus, João Batista meio titubeando, deu uma fraquejada na fé, manda alguns... Eu pergunto para Jesus se Ele é o cara mesmo. Pergunta se Ele é o Senhor, se Ele é aquele que eu estava esperando. O que Jesus fala? Ei, fala para João que os cegos estão vendo, os surdos estão ouvindo, os coxos estão andando, e aos pobres é pregado o Evangelho. Isso é, se eu posso fazer isso, eu também posso salvar a alma das pessoas. Eu posso ir além disso. Quando Deus demonstra no Antigo Testamento as maravilhas, é para dar pinceladas ou gotículas de quem Ele é, do ser dele. E é por isso que Ele é o único que pode salvar. É por isso que quando Ele ressuscita Jesus, Ele diz: ei, você
que está ouvindo essa palavra, creia. Eu posso te dar vida. Veja, só eu posso te dar a vida. Se eu posso abrir o mar vermelho, eu posso ressuscitar o morto, eu posso fazer tudo, inclusive salvar você. Creia. As obras de Deus são para demonstrar isso. E Ele enviou ao seu povo a redenção. Quem é a redenção? Jesus Cristo. Nele está expresso, Ele é a plenitude do Deus. A Ele foi dado todo o poder nos céus e na terra. E a Ele foi dado o direito de salvar os eleitos de Deus, os filhos de Deus, nós. E acima de tudo, garantir que se somos salvos nele, ninguém pode tirar dele. E é por isso que o Salmo termina no versículo 10 dizendo: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, revelam prudência a todos que o praticam, o seu louvor permanece para sempre. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Lembrar que é Deus que fez, é Deus que faz. O que Deus está demonstrando para nós é algo prático. Não é algo dizer assim, aquelas poesias, aqueles poemas feitos por aí de pessoas que treinam para fazer aquilo. Essas músicas que nós temos aí que o rapaz não sente nada, apenas fez a música. Não. Deus, quando quer demonstrar que Ele nos ama, que Ele te ama, que Ele quer salvar você, que Ele mandou alguém para você, Ele não ficou apenas lá no seu céu e diz assim: olha, sabe que eu te amo? Não. Ele mandou o seu Filho Jesus, mandou a redenção. Jesus fez a obra. Deus ungiu com óleo para isso, fez a obra, encheu com o Espírito Santo. Depois levou o seu Filho a morrer, mas ao terceiro dia ressuscitou, demonstrando: eu posso fazer. Creia nisso. Que nós hoje então, irmãos, possamos louvar a esse Deus, porque Ele fez maravilhas, e o maior milagre Ele operou em nossas vidas ao nos salvar em Cristo Jesus. E é uma salvação tão boa, tão maravilhosa, tão grandiosa, que nem mesmo o salvo consegue tirar isso da mão de Deus. Nós estamos na mão dele, e é por isso que o louvor a ele deve permanecer eternamente. O louvor, o que é? O louvor é uma resposta àquilo que nós recebemos. É o Deus que nos salvou, louvemos. É o Deus que nos redimiu, louvemos. É um Deus que opera maravilha, louvemos. É um Deus que tem muito mais para dar, louvemos. Adoremos porque Ele é, louvemos porque Ele faz, Ele fez e continuará fazendo por toda a eternidade. Ele jamais mudou, Ele não muda. Nós podemos pisar em chão muito firme quando entregamos a Ele a nossa vida, quando cremos nele, quando depositamos a Ele a nossa fé, a nossa incapacidade de buscar uma santidade, uma vida que condiga com a palavra dEle. Mas todos nós chegamos diante do Senhor, tememos a Ele, nos mostra para nós, nos mostra a você, que sem Ele você nada pode fazer. Crer no Senhor Jesus é isso. O princípio de sabedoria é crer que Ele enviou a redenção, Ele enviou a salvação. Nós hoje podemos usufruir, porque Ele fez, a obra é dEle, e Ele há de terminar até o dia de Cristo Jesus, como fala em Filipenses capítulo 1. Amém?